bem-vindos ao Bull&Bear. O arranque do ano tem sido de otimismo em relação à Bolsa Portuguesa. Em alguns títulos até se pode falar de alguma euforia, com valorizações acima de 30% em poucos dias. Neste programa vamos olhar para as razões desta subida e perceber se há motivo para a Bolsa continuar a valorizar. Vamos também olhar para a abertura do mercado de dívida. BES e Caixa Geral de Depósitos fizeram emissões com sucesso recentemente e há cada vez mais sinais de que Portugal possa tentar o regresso ao mercado mais cedo do que o previsto. São temas para analisar com a ajuda de Diogo Teixeira, Diogo Serra Lopes e Nuno Serafim. Muito boa noite aos três, obrigado por estarem aqui. Antes de começarmos a olhar para as razões desta subida do PSI 20, vamos então fazer esse balanço desde o início do ano. Foi o melhor arranque do ano desde 1999 para o PSI 20. Em apenas 10 dias, o índice português subiu cerca de 9%, em muito suportado pela banca e também pelas retalhistas. É preciso recuar a 1999 para recordar um início de ano tão positivo para a Bolsa Nacional. Em apenas 10 dias de negociação, o PSI 20 avançou quase 9%, com grande destaque para a banca, mas também para as retalhistas. Alguns títulos chegaram a valorizar mais de 30%. Em 99, o início do ano foi marcado por uma valorização superior a 9,20%. Neste 2013, a tabela é liderada pelo BPI, com o banco de Fernando Henrique a valorizar quase 34%, com cada ação a valer mais de €1,20. A segunda posição fica para a Mota-Engil, que desde o início do ano já viu as ações subirem perto de 24%. Ainda acima dos 20, seguiu o BES, com o banco de Ricardo Salgado a valer mais 23%, seguido pelo BCP. O maior banco privado português negociava ainda abaixo dos 10 cêntimos, mas já seguia a valer mais 20%. Destaque ainda para a Portugal Telecom, que na altura de apresentar a nova marca Mel estava a negociar acima dos €4,20, uma subida superior a 12%. Em sentido inverso, seguia o Banif, que depois de pedir uma ajuda ao Estado superior a €1.000 milhões, caía quase 5%. Também a Cofina ficava num ligeiro vermelho, a derrapar 0,17%. Contas feitas desde o início de 2013, Diogo, importa tentar perceber o porquê desta subida do PSI 20. Eu diria que a principal razão é o facto de estabelecermos uma meta no início de ano, de alguma maneira, até porque se olharmos para o comportamento do PSI 20 comparado com os principais índices bolsistas nos últimos 12 meses, não é verdade que o PSI 20 esteja com uma valorização muito superior às restantes bolsas. O facto de se estar a verificar agora no PSI 20 e não ser verificado durante o ano de 2012, ou pelo menos durante parte do ano de 2012, já que os últimos meses do ano já foi uma altura de valorização significativa, tem a ver essencialmente com uma perspectiva diferente dos investidores internacionais perante os ativos de maior risco, digamos assim, e reflete-se tanto de alguma forma no PSI 20, como também nos índices acionistas de outros países periféricos europeus, como Espanha, numa menor dimensão, mas também se reflete, como aliás no comportamento também das obrigações governamentais destes vários países. Portugal tem estado, obviamente, sob foco dos investidores. É um mercado pouco líquido e no qual movimentos de entrada e saída têm potencialmente uma amplitude ou geram uma amplitude de variação de preços bastante maior e de alguma maneira também tudo aquilo que se passou à volta do setor financeiro, especificamente obviamente os planos de recapitalização, prejudicaram muito o índice durante o seu período de queda, digamos assim, e agora com um olhar um pouco diferente sobre Portugal e também com aquilo que foi a alteração das regras de Basileia 3 que foram anunciadas logo aqui no início do ano, permitiu particularmente aos títulos do setor financeiro ter uma performance muito positiva. Mas achas que isso justifica assim esta mudança de sentimento? Aqui há alguns meses, depois de conhecermos o Orçamento do Estado para este ano, antecipámos um ano de 2013 com condições macroeconómicas difíceis. E vão ser, acho que isso está a ser enquadrado também nesta expectativa e nestas valorizações? Poderá haver alguma
algum sentimento de complacência relativamente àquilo que é a situação macroeconómica dos países periféricos e de Portugal especificamente. Acho que estamos, enfim, num mood um bocadinho diferente, mais positivo, particularmente desde as medidas do Banco Central Europeu em setembro, que depois se foi consolidando com o pacote final de ajuda, com a aprovação do pacote de ajuda à Grécia e com, enfim, o comprar de mais tempo relativamente àquilo que é, ou que são os problemas da crise europeia. De qualquer forma, houve aqui uma conjugação de fatores, nomeadamente o facto da dívida pública portuguesa continuar a ser bastante atrativa para o próprio setor financeiro, que consegue enfim, fazer algumas operações interessantes via BCE, a dívida pública e o famoso drag trade, não é? de que se falava bastante e que acabou por ser de alguma forma também, porque o cenário europeu e com os vários países que estão sob ajuda, a Irlanda também tem tido performances bastante positivas naquilo que é a sua dívida pública. Gerou-se aqui algum sentimento de que efetivamente as quedas de preços tinham ido longe demais. Isto conjugado com alguma vontade de ter mais risco nas carteiras, até porque os ativos de menor risco oferecem yields cada vez mais baixas e, portanto, também são menos apetecíveis do que eram anteriormente. Tudo isto conjugado mais janeiro e a necessidade de reconstrução dos portfólios, que tipicamente são mais cautelosos no final do ano e tomam posições de maior risco no início do ano. Acho que tudo isto se está a conjugar para termos efetivamente aqui alguma pressão, ou bastante pressão de alta sobre os títulos da Bolsa Portuguesa. Mas quando olhamos para alguns destes títulos, nomeadamente se olharmos para um BPI, por exemplo, que no ano passado, se não me engano, subiu cerca de 100% em 2012 e no início deste ano já vai com uma valorização de mais de 30%. Isto é um sinal para olharmos para este banco com mais alguma cautela, depois desta subida toda, ou está apenas a fazer esse caminho de recuperação de tudo aquilo que já tinha perdido? Não, é um caminho de recuperação. Claro que os investidores olham sempre com alguma precaução e olham sempre para o passado e veem de facto qual foi o desempenho que teve no passado recente, e quando olham de facto para a curva de desempenho que o BPI apresenta, ficam eventualmente um pouco assustados. Mas uma das coisas que nós aprendemos, que somos e que estamos presentes no mercado há muitos anos, é que aquilo que está caro ou aquilo que tem um bom desempenho normalmente tem tendência a continuar a ter um bom desempenho ou a ficar mais caro, e aquilo que está mais barato ou aquilo que está barato e tem um mau desempenho recente tem tendência a ficar ainda mais barato e ainda a cair mais, não é? Portanto, é assim que as coisas funcionam, e é por isso é que os mercados também são interessantes. É muito difícil prever e é muito difícil analisar este tipo e prever o futuro só considerando qual foi o desempenho no passado. Muitas vezes isso não quer dizer nada. Agora estamos aqui expostos e estamos aqui a ver e olhar para o mercado, e existe aqui um fenómeno claro de re-rating, ou seja, houve aqui uma compressão das yields e da dívida pública, das yields das taxas de juros dos países periféricos, não só de Portugal, especialmente de Portugal, porque de facto há um ano atrás as yields das obrigações de tesouro portuguesas de 10 anos, aliás, em toda a curva, atingiram valores quase de pré-incumprimento, e portanto isso não se verificou. E de certa forma esse fenómeno de compressão dos prémios de risco ainda não se tinha repercutido na sua plenitude no mercado acionista. E, portanto, eu creio que estamos a assistir a esse movimento de re-rating, que não é só específico do caso português, mas é observável nos mercados periféricos na sua totalidade, na sua transversalidade. Mesmo na Grécia, quando olhamos para os critérios e para aquilo que aconteceu nestes programas de austeridade, a verdade é que, de facto, aponta-se o dedo que a Grécia não fez grande parte das reformas, e é verdade que com as quais se comprometeu, mas a verdade é que, a nível do saldo primário, está a atingir valores melhores do que era esperado. Portanto, de acordo com o programa de austeridades, esperava-se que o saldo primário este ano fosse qualquer coisa entre os 3,5 e os 4 mil milhões de euros, e a verdade é que vai ser só ligeiramente superior a 2 mil milhões de euros. Portanto, a própria Grécia está num que já há esse foco dos investidores de tentarem ir à procura, eventualmente, dos indicadores que possam ser mais positivos quando... Não, lá está, porque em termos fundamentais as coisas de facto ainda não justificam que haja um otimismo tão acelerado. Mas a verdade é que na altura em que se começou a prever que podia acontecer um desastre, que a Grécia podia sair do
do euro e atrás da Grécia podia sair também Portugal, as coisas ficaram demasiado deprimidas ou demasiado baratas, se assim quisermos. E depois a verdade é que o movimento inverso, quando existe um reganhar de confiança por parte dos investidores, as subidas também são muito mais exageradas do que aquilo que era suposto. Mas a verdade é que isto não é mais do que o efeito que a redução dos prémios de risco teve na dívida pública, e é transversal a Portugal, Espanha, Itália e Grécia, e esse impacto que tem nas vertentes de maior risco do mercado, nomeadamente o mercado acionista. E depois também temos que perceber que existe um afastamento por parte dos investidores internacionais quase nos últimos anos, mas com certeza nos últimos 12, 18 meses, dos mercados periféricos, e o regresso desses investidores a uma tomada de maior risco no início do ano, e já se sentiu no final do ano passado, aliás, a partir do momento em que se percebeu que Mário Draghi ia funcionar como um bombeiro neste processo, ou neste incêndio que estava a tomar as estruturas e as bases do projeto europeu, que houve aqui uma migração para maior risco. Obviamente que isto vai haver um acentuar. Eu creio que esse processo de re-rating ainda não está terminado. Eu acho que vamos continuar a ter um bom desempenho. Aliás, já tinha dito que o ano passado, quando começámos a perspectivar o ano 2013, que especialmente as financeiras representavam um bom trade sob o ponto de vista de risco-retorno, considerando toda a conjuntura que se estava a desenhar para uma migração para maior risco, pressão por parte das autoridades e dos bancos centrais, e isto é de facto aquilo que os bancos centrais querem, e também fica provado que o modelo de expansão monetária adotado por parte dos bancos centrais, o quantitative easing, o célebre quantitative easing, não é somente um placebo, não é? Portanto, tem algum efeito na expansão monetária, e tem um efeito prático, e tem um efeito prático na valoração dos ativos. E nós sabemos que aliás, e assistimos a semana passada, não houve alterações de taxas de juros por parte nem do Banco Central Europeu nem do Banco de Inglaterra. Houve um corte de taxas de juros por parte do banco polaco, salvo erro, do Banco Central Polaco, mas a verdade é que era isto mesmo que os bancos centrais queriam, que houvesse um fluxo positivo para os setores, para as vertentes de maior risco, e portanto sabemos também, a partir de agora, que os bancos centrais, apesar de dizerem que não, e os comitês de política monetária são muito sensíveis ao desempenho dos mercados acionistas. E, portanto, enquanto os mercados acionistas continuarem a demonstrar um bom comportamento, eu não creio que o Banco Central Europeu corte taxas de juros, como aliás já tinha sido sinalizado no último trimestre do ano passado. Portanto, eventualmente até isso é uma carta que vai ficar guardada caso justifique numa situação a complicar-se. E que se podem complicar, de facto. Nós sabemos que os mercados fazem uma navegação muito à vista e, portanto, não têm grande visibilidade, e não existe, de facto, até neste momento, grande visibilidade, mas existe uma tendência para fazer uma navegação à vista e, portanto, à medida que os problemas vão surgindo, e os mercados também se tornaram complacentes, nomeadamente com o risco político. O fiscal cliff foi um bom exemplo disso. Os mercados corrigiram um bocadinho no final do ano passado, mas depois rapidamente recuperaram. E, portanto, eu creio que vamos nos manter assim num clima de otimismo. Eu não percebo muito bem o que é que vai aqui operar uma inversão deste clima de otimismo. Com certeza que daqui a um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, que vão acontecer, se temos eleições, depois, não é? De repente as pessoas vão voltar à realidade, que os problemas não estavam resolvidos. Não é? Exatamente, isso vai acontecer. Diogo, e quando olhamos sobretudo para os títulos da banca no PSI 20, há aqui também uma relação com as carteiras que têm e aquilo que têm de dívida portuguesa nas suas carteiras, e com o comportamento que a dívida portuguesa tem tido para justificar estas subidas? Do lado positivo, sem dúvida. Ou seja, a evolução extremamente boa que ocorreu na dívida portuguesa, da dívida do Estado português desde o verão passado, basicamente, permitiu que esses bancos não só compensassem largamente algumas desvalorizações de carteiras de ativos, nomeadamente carteiras de ativos imobiliários, como mesmo conseguem apresentar alguns resultados positivos, e o caminho que se prevê para a dívida portuguesa continua de ser bom e com algum otimismo, porque vai haver necessariamente uma convergência das nossas taxas em relação ao que outros
países europeus têm hoje como taxas de juros, nomeadamente França ou a Alemanha, que estão a cerca de 2%, e mesmo em relação às taxas ao qual nos financiamos junto do Fundo de Estabilidade Europeu, cerca de 4%. Temos hoje taxas que estão a um pouco mais de 6%, 6,2%, se não me engano, a 10 anos. Exatamente. Portanto, ainda temos algum caminho para dar e os bancos portugueses, nomeadamente, que têm investimentos importantes em dívida do Estado português, vão continuar a aproveitar em 2013 dessa provável convergência das taxas do Estado português em relação a esses valores. E, portanto, agora, temos aqui uma base para continuar temos uma base de otimismo para continuar a ver esses bancos aproveitar da situação. Do lado negativo, não nos podemos esquecer que, de facto, a situação económica em Portugal não é boa, que a situação, nomeadamente do mercado imobiliário, ainda não está estabilizada. Uma grande parte da correção de valor do mercado imobiliário ainda não passou, por assim dizer, para as concretizações, para os preços de mercado e para os preços de valorização nas carteiras dos bancos ou nas carteiras dos fundos de investimento detidos pelos bancos. Portanto, ainda há lugar para alguma desvalorização dos ativos. Portanto, aqui estamos num jogo. Não sei se terá uma soma nula, uma soma positiva ou negativa, mas ainda é uma incógnita que passará a estar apresentada nas contas apenas nos próximos trimestres e nos próximos anos para a banca portuguesa. Mas essa perspectiva que traças em relação ao ambiente macroeconómico, isso mostra que podemos ter aqui alguns movimentos no PSI 20 que não são totalmente justificados. Por exemplo, há pouco víamos que a Mota-Engil já sobe quase 25% desde o início do ano e, apesar da Mota-Engil estar exposta a outros mercados, vai sofrer este ano com aquilo que vai acontecer em Portugal. Sim, e assim, os mercados não fazem contas a longo prazo nas suas evoluções de curto prazo. Ou seja, quando vemos um título subir 25%, é porque há algum sinal, de facto, positivo que veio para o mercado. Neste caso, há, de facto, uma maior atratividade do mercado português pelo facto de estarmos num contexto, digamos, de um otimismo maior em relação aos mercados periféricos, à resolução do caso da zona euro e, mais particularmente, do caso português. Isso não quer dizer que o valor dessas empresas, de facto, é hoje 25% superior do que era há 3 semanas atrás. Significa apenas que há, de facto, mais compradores, há mais otimismo. Agora, se isso vale mesmo 25% a mais, só saberemos quando essas empresas apresentarão resultados no final deste ano e no final dos próximos anos para justificar esses níveis de valorização. Mas os mercados não podem fazer, de facto, essa antecipação, pelo menos de forma tão exata. Fazem uma estimativa a partir dos sinais que têm e depois, basicamente, ajustam em função das realidades quando essas são apresentadas. Diogo, e ainda na questão da banca, há pouco falaste das regras de Basileia, que funcionaram aqui como um catalisador, claro. E estas emissões de dívida que assistimos desde o início do ano também serviram para aumentar o interesse dos investidores? Claro que sim, são sinais são bons sinais, não é? São sinais de que de alguma forma, e embora sejam emissões ainda relativamente pequenas, face àquilo que é o balanço das instituições financeiras, não deixam de ser sinais de que efetivamente existe interesse e elas foram colocadas, tanto a da Caixa como a do Banco Espírito Santo, foram colocadas esmagadoramente no estrangeiro e, portanto, existe interesse de investidores institucionais em ter exposição à dívida do setor financeiro português e isso, obviamente, reforça a tal espiral mais positiva e é obviamente positivo. Agora, também há que ter, e era um bocadinho o que eu dizia anteriormente, quando olhamos para valorizações, particularmente de títulos que têm capitalizações de mercado muito pequenas, há que ter, enfim, alguma distância face àquilo que são os movimentos, tanto de queda, aliás, como de subida, e algum cuidado naquilo nas interpretações que podemos fazer a partir destes movimentos. Se é verdade que o problema português foi, desde o início da crise, essencialmente um problema europeu e não propriamente um problema nacional, pelo menos tanto na sua gênese como na sua capacidade de resolução. Também é verdade que as perspectivas macroeconómicas de Portugal não são propriamente brilhantes para 2013 e, nesse sentido, aliás, há aqui alguma enfim, quase incoerência entre aquilo que é uma política financeira que reforça os laços do sistema financeiro com a dívida pública portuguesa,
portanto, cria incentivos para que efetivamente este mecanismo seja utilizado e aumenta a exposição dos próprios setores financeiros à dívida pública portuguesa, e depois uma política económica que continua a ser muito recessiva e que, portanto, pelo lado do crédito mal parado, poderá efetivamente ter impactos no balanço das próprias instituições financeiras. E, portanto, é esta quadratura do círculo que ainda falta, de alguma forma, de resolver nesta crise europeia. Acho que estamos aqui numa fase em que não estamos com grandes dados neste momento e, portanto, ainda não vão ser um assunto. Estamos aqui numa altura relativamente tranquila face a dados, mas acho que todos temos alguma curiosidade em ver tanto os dados do último trimestre da economia portuguesa, particularmente dos últimos meses, como os dados do primeiro trimestre de 2013, que por sua vez ainda estão dependentes de situações como a de quanto é que as pessoas vão efetivamente receber em janeiro, que ainda ninguém percebeu o que é que vai efetivamente acontecer, e portanto também não sabemos que reação é que poderá existir aqui em termos de consumo interno. Sabemos que estamos a assistir a um declínio claro em termos daquilo que era o crescimento das exportações, e novembro mostrou exatamente isso. Já vinha acontecendo nos últimos meses, mas novembro mostra isso de uma forma um pouco mais clara e, portanto, com menor ajuda da parte externa, é importante que a economia portuguesa tenha alguma capacidade de, pelo menos, não registrar quedas muito significativas, ou continuar a não registrar quedas muito significativas em termos de consumo interno, porque isso é obviamente essencial, em particular para o setor financeiro. Agora, também é verdade que, e já vínhamos a dizer isso há muito tempo, que o PSI 20 já tem uma exposição bastante significativa a não economia portuguesa, digamos assim, ao exterior, e como tal isso estava a ser potencialmente esquecido pelos investidores em quedas de títulos que já estão particularmente expostos a economias que não a portuguesa. Se calhar aquilo que estamos a ver agora é apenas um inverter dessa questão, e se olharmos para 12 meses, para a performance de 12 meses, vemos que o PSI 20 sobe 12%, vemos que o Eurostoxx 50 sobe 16%, e portanto é verdade que nestas últimas semanas há aqui uma diferença significativa de performance, mas é mais um apanhar do PSI 20 face aos mercados acionistas internacionais do que propriamente uma aposta na praça portuguesa. Exato. E os sinais que deixaste há pouco relativamente a Portugal serão importantes para olhar na segunda parte deste Bull and Bear, em que vamos analisar a perspectiva de Portugal regressar ao mercado ainda mais cedo do que a data prevista de setembro de 2013. Até já.